Olá, olá, olá você! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos novamente aqui juntos para a noite da chave do Enem. Vamos juntos, vamos caminhando, porque nós já estamos quase finalizando esse semestre, hein? Olha como o tempo passa rápido e nós vamos sempre juntinhos aqui, aprendendo cada vez mais e preparando você para o Enem. Eu sei que falta um tempinho, você do primeiro ano, mas vamos juntos porque essa caminhada vai ser de sucesso. Estamos então hoje para a correção da lista de matemática. Pois é, né? A lista de matemática ficou lá aberta uma semana, fechou hoje 18 horas, já saiu o resultado, o gabarito, e você vem comigo porque ele já está aqui. O professor Diego preparou uma super aula para resolver com vocês essa lista. Então manda no chat, participe conosco, pega a pipoquinha, senta aí e acompanha, porque agora é matemática aí. Partiu, rodou a vinheta. Olá, meu querido, muito bem-vindo ao nosso espaço. Esse espaço é meu, esse espaço é seu, é de muita aprendizagem. Aqui quem fala é o professor Diego Ferreira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre matemática. Isso mesmo, você que está me ouvindo nesse momento, pega teu caderno, lápis, caneta, borracha, calculadora e senta aí comigo. Coloca lá, chave do Enem, matemática, e nesse exato momento nós vamos começar a nossa aula. Professor Diego, quais os conteúdos nós vamos assimilar hoje, nós vamos construir hoje? Hoje nós vamos fortalecer a ideia de trabalhar com alguns conceitos de estatística e progressão aritmética. Vamos comigo? Sem mais demoras, vamos começar aí a correção das nossas 15 questões de matemática. Joga aí, meu chefe, a primeira questão. Muito bem. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, só para a gente namorar um pouquinho com esse quadro aí antes de responder a questão, vamos tentar entender o que ele passa para a gente. Por exemplo, aqui na coluna esquerda você tem a quantidade de gols marcados, sim? E do lado esquerdo você tem a quantidade de partidas. O que significa aquele 0 e aquele 5 do lado esquerdo? Significa o seguinte, que em 5 partidas, em todas elas, foram marcados exatamente 0 gols. Se você vai para a segunda linha, você tem 1 gol marcado e na frente você tem 3, que corresponde à quantidade de partidas. Ou seja, isso significa dizer que em 3 partidas foi feito 1 gol em cada uma dessas partidas, ok? Aí agora vamos lá. Se x, y e z são respectivamente a média, a moda e a mediana desta distribuição, então quais as relações que existem entre x, y e z? Quem é igual a quem? Quem que é maior que quem? Então aí agora, presta atenção. Para que eu saiba primeiro quem é x, y e z, vou ter que calcular. Quando eu calcular esse x, y e z, aí eu verifico as relações que existem entre elas. Tudo bem? Tudo bem? Ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer é calcular quem é a média, quem é a mediana e quem é a moda. Faz sentido para vocês? Então, vamos lá. A média é o x, a mediana é o y e a moda é o z. Vamos começar aqui, ó. Presta atenção. Eu vou começar calculando a média aritmética. Como se calcula a média aritmética? Você soma tudo e divide pela quantidade de elementos que eu somei. Sim? Observa o seguinte, 0 gols apareceu em 5 partidas. Então você tem 5 quantidades de 0. Sim? 1 gol apareceu em 3 partidas. Então você tem 3 quantidades de 1. 2 gols apareceram em 4 partidas, isso quer dizer que eu tenho 4 quantidades de 2. Na média aritmética eu somo todas elas, só que ao invés de fazer 0 mais 0 mais 0 5 vezes, 1 mais 1 mais 1 3 vezes, eu vou fazendo logo com multiplicação, você é aluno de ensino médio, então olha como eu fiz ali, ó.
0 vezes 5, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 7 vezes 1. Tudo bem para você? Tranquilo? Aí eu somo tudo e divido pela quantidade. Professor, qual que é essa quantidade? Eu somo a quantidade de gols marcados ou eu somo a quantidade de partidas? Eu somo a quantidade de partidas. Porque se você for analisar lá em cima, foram, por exemplo, 5 zeros, 3 uns. Então, quando eu somo as quantidades de cada gols, eu vou ter, no total de elementos somados, 5 do primeiro, 3 do segundo, 4 do terceiro, 3 do quarto, 2 do quinto. Ou seja, é só dividir pelo total, ou seja, dividir pela soma da segunda coluna, que é 5 mais 3 mais 4 mais 3 mais 2 mais 2 mais 1. Ok? Fazendo essa continha aí bonitinho, olha quanto que fica. 0 vezes 5 é 0, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 4 é 8. E lá embaixo, somando tudo, dá 20. Ok? Então, ó, somando tudo, fica 45 sobre 20. Pega a calculadora aí rapidinho para nós. Pegou? Pegou aí? Quanto que dá 45 sobre 20? Pode fazer rapidinho aí. Você pode simplificar por 5, aí vai ficar 9 sobre 4. Você também pode fazer isso, tá bom? Olha quanto que dá, ó. 2,25. Ou seja, a média aritmética deu 2,25. Sim? Tranquilo aí para você? Então eu já sei que x é 2,25. Acabou. Tranquilinho? Agora vamos calcular a mediana e logo em seguida vamos calcular a média. Lembrando que a moda. Lembrando que a média aritmética é o x, a mediana é o y e a moda é o z. Para a gente verificar quem que é maior que quem no final do processo. Tá bom? Vamos lá, vamos calcular agora a mediana. Professor Diego, como que eu calculo a mediana? Olha para mim, presta bem atenção. A mediana é eu listar todos os números em ordem crescente e pegar o termo do meio, ok? Então, por exemplo, ó, aparecem ali 5 zeros. Tudo bem? Isso quer dizer que o zero vai aparecer 5 vezes. E tá ali, ó, 0, 0, 0, 0, 0. O 1 aparece 3 vezes. 1, 1, 1. É só você ir olhando o que está lá no quadro e o que eu coloquei cá embaixo. Tranquilo? Quem é a mediana? Vocês viram que quando eu calculei a média aritmética, tinha quantos termos? Quantos? 20 termos. Então, se eu quero a mediana, eu tenho que pegar o termo do meio, o número que está no meio dos 20. Aí você fala, professor, 20 é um número par. Quem que estaria no meio? Então, eu não tenho um número no meio, eu tenho 2 termos ao meio, que é o 10º termo e o 11º. Ok? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. O 10º e o 11º. Sim? Só para você entender. Por que é o 10º e o 11º? Porque antes de 10 eu tenho 9 e depois do 11º eu também tenho 9. Então, quando eu tenho um número par, você pega os 2 do meio, soma e divide por 2. Veja ali, ó. Listando 0, 0, 0, 0, 0. Só ali eu já tenho 5. Com os 3 uns, eu tenho 8. A minha ideia é pegar o 10º e o 11º. Olhe para esses números e fala para mim quem que está na 10ª casa e na 11ª. Pode falar para mim. Quem que está na 10ª casa e na 11ª? O 2 e o 2, isso mesmo. Então eu vou pegar esse 2 e 2, soma e divido por 2. É assim que se calcula a mediana de números pares, em quantidade par. Ok? Então, ó, 2 mais 2 dividido por 2. Tudo bem? 2 mais 2 é 4, 4 que divide para 2 é 2. Ou seja, a mediana desses números aí é 2. Tranquilo? Tranquilinho para você? Show de bola? Tranquilo? Agora vamos calcular a moda, tá bom? A moda. Professor, o que é moda? Moda é o número que mais aparece. Aí você olha para mim ali, naquele quadro, e fala para mim qual que é o número que mais aparece. Observe o que significa cada número. Por exemplo, o 0 gols apareceu em 5 partidas. Isso significa dizer que o 0 apareceu 5 vezes. Existe outra quantidade de gols que apareceu mais que 5 vezes? Não, né?
Inclusive, até tem alguns alunos que falam que a moda é 2 ou 3, porque apareceu mais vezes. Olha só, a moda é em relação à quantidade de gols, a mediana e a média aritmética também. Observe que nesse caso, o 0 apareceu 5 vezes. Ok? Isso significa dizer que o 0 é moda, porque ele apareceu mais vezes. Tranquilo? Nenhuma partida teve maior quantidade de gols em relação à sua quantidade. Ou seja, eu fui redundante agora, né? Eu não tenho ali nenhuma quantidade de partidas em que houveram mais que 0 gols em maior quantidade de partidas. Veja que 0 teve 5 partidas, 1 gol, 3 partidas, nenhuma quantidade de gols teve mais, apareceu mais do que em 5 partidas, mais do que o 0. Então, nesse caso, a moda é o 0. Então, veja só a relação que eu tenho aqui, ó. A moda é 0, a média aritmética é 2,25 e a mediana é 2. Ou seja, qual é a relação que existe entre Z, Y e X? Quem que é maior que quem? Ó, o Z é menor que o Y, que é menor que o X. Ou o X maior que Y, maior que Z. Observe aqui as opções. Tem algum aí que bate com essas informações que eu tenho? A letra C? Olha, a letra C está dizendo que o Y é menor que o Z. Não, está errado. O Y é maior que Z. A boca aberta fica para o lado maior. Veja que a letra E fala isso, ó. A letra E diz que Z é menor que Y e Y é menor que X. Faz sentido para você? Tranquilo? Ou que X é maior que Y, que é maior que Z. Se você olhar da direita para a esquerda. Tranquilo? Show de bola? Então, letra E. Ok? Tranquilinho para você? Podemos ir para a próxima? Muito bem, vamos lá. Segunda questão. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Sim, dias intercalados. Então, quer dizer que ele fez a medição no primeiro dia, no segundo dia não mediu, no terceiro dia ele mediu, no quarto dia ele não mediu, no quinto dia ele mediu, e assim sucessivamente. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. Até aí, tudo bem. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Veja esse quadrozinho aqui, ó. Na primeira coluna você tem o dia do mês e na segunda coluna você tem a temperatura que foi encontrada naquele dia do mês. Ou seja, se eu tenho 30 dias e foram em dias intercalados, quantas medidas eu tenho aqui? Quantas? Isso mesmo, em 15 dias, né? 30 dias, dias intercalados, 15 dias eu vou ter. Mas agora vem a pergunta. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a quanto? Ou seja, desses números que estão aqui, ó, nessa segunda coluna, quem é a média aritmética? Aí você é um moleque do ensino médio, aí uma menina do ensino médio, já sabe como calcular a média aritmética. É somar tudo e dividir pela quantidade de termos. Sim? Só que deixa eu dar uma dica. Aí depois eu calculo a mediana e depois a moda. Só que deixa eu dar uma dica para vocês. Observe que ali em todas as respostas, a média aritmética já tem 17 para todo mundo. Então eu não vou gastar tempo calculando a média aritmética. Se está dando 17 para todo mundo, então saber ou não a média aritmética não vai fazer diferença nessa questão. Sim? Quais são as duas coisas que estão faltando ali para eu descobrir? A mediana e a moda. Então eu vou começar agora, já sabendo que a média aritmética é 17, e eu vou calcular agora a minha mediana e logo em seguida a moda. E aí, vale a pena relembrar. Como que eu calculo a mediana? Basta colocar todas as temperaturas em ordem crescente e eu pego o termo do meio. Só que nesse caso, o termo do meio, eu tenho 15 temperaturas, né? Então fala para mim, olha para mim aqui agora. Em 15 temperaturas, qual que é a temperatura do meio? Em qual casa está a temperatura do meio? Para pegar a mediana. De 15 termos. Do sétimo? Antes de 7 eu tenho um 6. Depois de 7 eu tenho um 8.
Tem que ser exatamente ao meio, não pode. Quem que seria o próximo? O oitavo, né? Veja, antes de 8 eu tenho um 7, e de 8 para 15 eu também vou ter 7. Sim? Então o termo central é o oitavo. Então qual que é a ideia? Eu vou pegar todas essas temperaturas, eu vou colocar em ordem crescente, e vou pegar a temperatura que vai estar na oitava casa. Faz sentido para você? Sim? Então vamos lá comigo. Qual que é a primeira temperatura em ordem crescente aí? A primeira. Fala aí pra gente. Diz aí, cameraman. Fala pra nós aí. Qual que é a primeira temperatura em ordem crescente? Você que está em casa. 13,5? É? Só que tem vários 13,5. Vai em sequência, né? Então vamos lá, ó. Olha ali, ó. Aqui a mediana tem 15 elementos, o termo central é o oitavo. Tudo que eu já falei para vocês. Ó. O primeiro é 13,5. Como tem vários 13,5, então você escolhe qual que vai ser o primeiro e qual que vai ser o segundo. Ó, eu escolhi aquele dali para ser o primeiro. O meu objetivo é chegar em qual casa? Na oitava. Sim? Então, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Olha para mim. O que é moda? Moda é o termo que mais aparece. Me parece que 13,5 já apareceu 4 vezes aí. Eu ainda nem cheguei na moda, mas eu acho que vai ser 13,5. Mas enfim, continuemos na mediana. Ó, quem é o próximo aí, depois de 13,5? 14. Ó, isso é o quinto. Quem é o sexto? Ó, quem é o sexto? Tem algum com 15 ali? Não, né? Tem, o 15,5 lá em cima. Tem o próximo aí? 16 lá embaixo, sétimo. E aí agora, quem é o oitavo? Quem é o oitavo? Quem é o oitavo? Quem é o oitavo? É o 18, isso mesmo, é o 18 ali, ó. Então a minha mediana é o número que está na oitava casa, ou seja, o 18. Então eu já sei que a minha média aritmética é o 17, a minha mediana é 18, ok? Então veja que eu tenho ali a letra B e a letra D de Diego, né? Ambas têm média aritmética 17 e mediana 18. Basta a gente achar quem agora? A moda, né? Olha a moda, vamos lá. Ó. Então eu tenho a letra B e a letra D. Agora vamos para a moda. A moda, observe que ela aparece 4 vezes, né? A moda é o termo que mais aparece. Veja que o número que mais aparece aí é 13,5, nesse caso a temperatura. Então é 13,5 a minha moda e, portanto, é a letra B a resposta correta. A média aritmética 17, a mediana 18 e a moda 13,5. Faz sentido para vocês? Tranquilo? Questão boa, viu? Questão boa. Então vamos lá. Sigamos. Próxima questão. Em uma fazenda com 24 porcas matrizes na segunda gestação, todas de mesma idade reproduzindo, foram obtidos os seguintes dados em relação ao número de porquinhos nascidos vivos. 24 porcas. Muito bem. Então, nasceram ali 10 porquinhos nascidos vivos, outra 13, 11, 12. Muito bem. A média, a moda desta distribuição do número de porquinhos por matriz são... Olha aqui agora. Ele quer a média nada mais é do que a soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos, e a moda é o termo que mais aparece. Tudo bem? Coisa simples de ser feita. Professor, como é que eu faço a média aritmética? Soma tudo e divide pela quantidade de elementos que eu coloquei nesse tudo. Então, ó, eu tenho 10, eu tenho 13, eu tenho 11. Vou somar tudo, tá bom? 10 mais 13 mais 11 mais 12, mais 11 mais 11 mais 12 mais 10, mais 10 mais 10 mais 10 mais 12. Tudo isso dividido por 12. Tranquilo para você? Show de bola? Dividido por 12 porque eu tenho 12 números lá na matriz. Sim? Agora pega a calculadora rapidinho aí. Vamos lá, quem que é bom aí de cálculo mental? Vamos lá. 10 com 13, mais 11, mais 12, dá quanto? Ok, 132. E vou dividir por 12.
132 dividido por 12 vai dar 11. Ou seja, a minha média é 11. Show de bola para você? Tranquilo? Muito bem. Agora, para a gente continuar a nossa brincadeira, veja que a letra A, B de bola e E são possíveis respostas. A letra C e D já não é, porque ele fala que a média é 11,5. Tranquilo? Vamos calcular a moda. O que é moda? É o termo que mais aparece. Qual é o número que mais aparece aí? 10 ou 11? O 10 aparece quantas vezes? 5 vezes, né? O 10 aparece 5 vezes, isso mesmo. O 11 aparece 3. Então, a gente sabe que a moda é 10. Ok? Então, média 11, moda 10, então letra A. Show de bola para você? Tranquilinho? E aí, parceiros? Conseguindo acompanhar certinho? Tranquilo? Professor Tiago, a turma aí está acertando certinho? Vai lá, vai lá. Vamos para a próxima questão aí, pessoal? Próxima questão. Essa questão é boa, viu? Essa questão é boa, pega muita gente aí. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram, quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde em parte ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Aí agora vem a pergunta, ó, olha que legal. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Veja, ele quer saber qual que é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, o que é moda, né? Moda é o termo que mais aparece. Como ele quer saber durante a subida, então eu preciso saber quantas pessoas tem no térreo, quantas pessoas eu vou ter no primeiro andar, quantas pessoas eu vou ter no segundo, e aí a moda vai ser a quantidade que mais aparece dentro de cada andar. Tudo bem? Só que aí tem gente que olha para essa questão e fala assim, a moda é 2, né? Porque eu tenho ali 4 quantidades de 2. Então 2 é a moda, o que mais aparece. Mas calma aí. Eu não quero saber qual é a moda desses números que estão aí apresentados. Eu quero saber a moda em relação à quantidade de pessoas que sobem no elevador. Então eu vou ter que analisar em cada andar. Tá bom? Então vamos lá. Ó. No primeiro andar, quantas pessoas entram no elevador? No primeiro andar não, né? No térreo. Quantas pessoas entram no elevador? 4. Quantas saem? Nenhuma. Então, no térreo, eu tenho quantas pessoas? 4 pessoas. Vamos para o primeiro andar. No primeiro andar, daquelas 4 pessoas que eu tinha, entraram mais 4. Logo fica com 8. Só que saíram quantas? Saíram 3. Tá ali no quadrozinho, ó. Entraram 4, eu fico com 8. Saíram 3, eu fico com 5. Então, no primeiro andar, eu vou ter 5 pessoas. Faz sentido? Agora vamos para o segundo andar. No segundo andar, entra uma pessoa, fica com 6, só que sai uma. Então, tinha 5, entrou uma, fica 6, sai uma, fica 6 de novo. Ó. Tranquilo? Agora vamos para o terceiro andar. No terceiro andar entram 2 pessoas e saem 2. Então eu tinha 5, entrou 2, ficou 7, saíram 2, ficaram 5 de novo. Ok? Vamos para o quarto andar. Eu tinha 5, entraram 2 e não saiu ninguém. Então eu fico com 7. E no quinto andar, eu tinha 7, entraram 2 e saíram 6. 7, entraram 2, fica 9. Saíram 6, ficam 3. Ok? E aí vem a pergunta. Qual é a moda da quantidade de pessoas que entram por andar? Na subida. Veja que o 5 apareceu 3 vezes. As 5 quantidades de pessoas em cada andar apareceu 3 vezes. Então me parece que sim, que é a moda. Ok? Então, ó, o 5 apareceu 3 vezes. Então é a letra D. Letra D de Diego, 5. Tranquilo para vocês? Correto? Show de bola? Vamos para a nossa próxima questão. Prever a dinâmica populacional de um país é de extrema importância,
pois com esse conhecimento, as políticas públicas em saúde, educação, habitação e infraestrutura poderão ser executadas sem atraso e de forma eficiente. A linha cheia, no gráfico, mostra a evolução da população brasileira desde 1950 até 2010. E a extrapolação, a previsão, até o ano de 2050, representada pela linha tracejada, e foi feita com base nos censos demográficos realizados até 2010. Ou seja, presta bem atenção, a linha contínua significa dados que já existem. As linhas pontilhadas são projeções, ou seja, o que se espera que aconteça. Então veja, por exemplo, em 1950 a 1960 aumentou, de 1960 a 1970 também aumentou, foi aumentando, enfim, vai lá. Agora vem a pergunta. Pelo gráfico apresentado, o intervalo em que se observa aumento da população é qual? Ou seja, de 1950 até quando que ele para de crescer? Ou que ele começa a diminuir? Veja, vou colocando ali as setinhas para você acompanhando comigo. De 1950 a 1960, tá aumentando, tá vendo? Ali em vermelho, aumenta, aumenta, aumenta. Observe que no final dessa primeira setinha, ela que corresponde a 2040, em 2040 para frente ele começa a cair, começa a diminuir a população. Sim? Show de bola para você? Ou seja, em 2040 para frente ele começa a diminuir. Ali a setinha, na setinha amarela para frente ele começa a diminuir. Ou seja, em 2040 eu começo a ter o declínio. Show de bola? Enfim, qual é o intervalo de crescimento? De 1950 a 2040. Faz sentido para você? Ou seja, letra B, de 1950 a 2040. Ok? Tranquilo? Olha ali, tudo bonitinho, Coloquei duas bolinhas ali, um em 50, outro em 2040, que corresponde exatamente ao intervalo de crescimento da população. Letra B de bola. Podemos ir para a próxima questão aí? E aí, você acertou ou você errou? Fala para nós aí, rapidão. Próxima questão. Os pesquisadores de uma empresa especializada em grãos selecionaram 5 diferentes tipos de semente de feijão e concluíram que, quando armazenados por até 6 meses, o poder germinativo de cada um desses tipos, expressa em percentagem, quantas sementes são capazes de germinar, transcorrido o tempo de armazenamento correspondente. Considere que o tempo 0 corresponde ao plantio direto da semente sem armazenamento, conforme descrito no quadro. Ou seja, você que está acompanhando a minha aula, esse quadro está querendo dizer o seguinte, que eu tenho 5 tipos de sementes de feijão, e cada semente de feijão tem um poder germinativo. Esse poder germinativo ele foi acompanhado ali no momento inicial, que ele colhe e ao mesmo tempo ele já planta. O poder germinativo 3 meses depois que essa semente foi colhida e o poder germinativo 6 meses depois dessa colheita. E ele quer saber qual tipo de semente, em qual período na realidade de tempo de armazenamento em que essa semente tem um poder germinativo maior. Então, por exemplo, ali, a semente tipo 1, o poder germinativo dela, no momento que ela é colhida e sendo plantada de novo, é de 84%. Já se eu pegar essa semente e plantar depois de 3 meses, o poder germinativo dela é de 84%. Ou seja, qual é a conclusão que a gente chega? Que se eu pego essa semente e planto na hora que eu colho, eu planto 3 meses depois, o poder germinativo dela vai ser o mesmo. Tudo bem? Já 6 meses depois cai para 79%. Então talvez não seja legal plantar essa semente 6 meses depois. Ok? Enfim, aí tem um poder germinativo de cada semente para cada período. Agora vamos fazer ali a leitura da questão. Um agricultor irá plantar 3 áreas distintas utilizando sementes de um mesmo tipo. Ou seja, ele não quer usar 5, ele quer usar somente uma. A primeira área será plantada quando da aquisição das sementes, a segunda 3 meses após a primeira e a terceira 3 meses após a segunda, respeitando assim o tempo de armazenamento utilizado pelos pesquisadores.
Esse agricultor irá optar, olha aí agora a pergunta, a afirmação mais importante, melhor dizendo. Esse agricultor irá optar pela compra do tipo de semente que apresentar a maior média dos 3 percentuais do poder germinativo. A média dos 3 períodos para cada semente. Segundo essas informações, qual será o tipo de semente a ser adquirida por ele? Então veja, o que é que eu vou fazer aí? Ele quer o de maior média. Então eu vou pegar a semente tipo 1, os 3 poderes germinativos dele e vou calcular a média. Vou fazer o tipo 2, vou calcular a média dos 3 poderes germinativos. E vou pegar a qual? Vou pegar aquela que tem o maior percentual. A maior média de percentual. Tudo bem para você? Faz sentido? Então vamos lá. Ó, o tipo 1, vamos calcular a média. Como é que se faz média do tipo 1? Pega 84, soma com 84, soma com 79 e divide por 3. Sim? Então, ó, pega a calculadora aí para mim. Faça aí, do tipo 1, 84 mais 84 mais 79. Faça aí para mim, faz aí. Eu espero você pegar a calculadora, vai lá. 84 mais 84 mais 79. Fez? Agora divida por 3. Vai dar 82,333. Isso mesmo, ó. O tipo 1, a média dele deu 82,3%. A média do poder germinativo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o tipo 2, a mesma coisa com o tipo 3, tipo 4 e tipo 5. Então, ó, um de vocês calcule a média do tipo 2. Outro aí, você que está me ouvindo, calcula a média do tipo 3. Outro aluno lá do Rio Grande do Sul faz a média do tipo 4. E outro aluno lá do norte do país faz do tipo 5. Vamos fazer aí. Eu vou esperar 10 segundos. Faz aí as respectivas médias. Fez. Vamos colocar aqui agora para a gente ver qual que é a maior média. Ó, tipo 1, 82,3. Tipo 2, 82. Então, ó, tipo 2 já perde para o tipo 1. Tipo 3, 81. Tipo 4, 81,3. E tipo 5, 82. Ou seja, qual é o tipo de semente que apresenta a maior média do poder germinativo? O tipo de semente 1. Que tem aí o percentual de 82,3%. Ou seja, os pesquisadores, o agricultor, ele vai escolher o tipo 1, letra A. Ok? Tranquilo para você? Show de bola? Muito bem, vamos para a próxima questão aí agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que legal. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades, e organizou esses dados no gráfico. Tudo bem? Tranquilinho para você? Pronto, aqui, ó. Vamos interpretar esse gráfico aqui, ó. Pessoas com 9 anos de idade. Porque tem pessoas que confundem esse 9 daqui, por exemplo, com esse 9 daqui, ó. Esse 9 lá de cima. O que significa esse eixo aqui, ó? Esse eixo na horizontal? Esse eixo na horizontal significa a idade. O eixo na vertical significa a frequência de ocorrência. Ou seja, eu tenho, por exemplo, com 9 anos de idade, eu tenho 6 pessoas. Com 18 anos de idade, eu tenho 12 pessoas. E com 27 anos de idade, eu tenho 9 pessoas. Ok? Aí agora vamos à pergunta. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Qual é a média das idades? Bem, qual que é a média das idades? Como que se calcula a média das idades? Soma todas as idades e divide pela quantidade de idades que eu somei. Sim? Então, veja só. 9 anos de idade. Quantas pessoas têm 9 anos de idade? 6 pessoas. Então, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Eu vou colocar 9 quantidades de 6 ou 6 quantidades de 9? 9 quantidades de 6 ou 6 quantidades de 9? Apesar de que no final da conta vai dar a mesma coisa. Mas nesse caso aqui, ó, eu vou colocar 6 pessoas e cada pessoa com 9 idades. 9 anos de idade. Então vai ser 9 mais 9 mais 9 mais 9, 6 vezes. Ok? Por isso que lá em cima tem 9 vezes 6. Eu tenho aqui, ó, se olhar esse gráfico, eu tenho 12 pessoas com 18 anos. Então, 12 vezes 18 lá em cima. Ok? E eu tenho 9 pessoas com 27 anos de idade.
Tranquilo? Aí agora eu vou dividir pela quantidade de pessoas que eu somei. Aí onde é que está a questão? Porque tem gente que soma essas idades para colocar abaixo da média. A média das idades é a soma das idades dividida pela quantidade de idades que eu coloquei. A quantidade de pessoas. Então, nesse caso, ó, 6 mais 9 mais 12. Sim? Ou seja, se eu fizer aquela conta lá em cima, somar tudo e somar de baixo, vai dar 54 mais 216 mais 243 dividido por 27. Tranquilo? Show de bola? Isso aqui vai dar quanto, professor Diego? 513 dividido por 27. Isso aqui dá quanto, professor Diego? 19. Ou seja, a média aritmética das idades é de 19 anos. Sim? E é meio de se esperar, né? Porque, ó, veja só, eu tenho 12 pessoas com 18 anos de idade, é o de maior frequência. Eu tenho 9 pessoas com 27, mas para diminuir essa média, eu tenho aí 6 pessoas com 9. Então, essa quantidade de pessoas com menos idade e essa quantidade de pessoas com mais idade, um vai equilibrando o outro. Como a maioria ali está com 18 anos, então meio que equilibra. 19 anos de idade. Sim? Letra qual? Letra D de Diego. Ok? Tranquilo para você? Show de bola? Happy birthday. Vamos pro próximo. Até a Copa de 2010, apenas 7 jogadores haviam conseguido o feito de marcar 8 ou mais gols em uma mesma edição da Copa do Mundo. O quadro apresenta os anos das edições da Copa nas quais ocorreram esses efeitos, quais foram os jogadores que os realizaram e os respectivos números de gols marcados por cada um deles. Ano, número de jogador e número de gols estão sendo apresentados ali. Para facilitar a análise sobre a quantidade de gols marcados por esses artilheiros nas referidas Copas, foi calculada a mediana das distribuições dos números de gols marcado por eles nas 7 Copas especificadas no quadro. A pergunta da noite é: a mediana dessa distribuição é igual a quanto? Bem, ele deu ali a quantidade de gols marcados por cada jogador em sua respectiva Copa. Sim? Então, por exemplo, ali, ó, o Guilherme, 8 gols na Copa de 30, na Copa de 50, Ademir com 9 gols, na Copa de 54, Sandor com 11 gols. Enfim, ali agora a gente tem uma relação. Ele quer saber qual que é a mediana desses números. Para eu calcular a mediana de uma determinada frequência, eu tenho que colocar essas frequências em ordem crescente. Então eu vou pegar todos esses números aqui e colocar em ordem crescente, do menor para o maior. E eu vou pegar o termo do meio. Só uma dúvida, quantos números eu tenho ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 copas. Então eu tenho 7 números, então eu tenho que pegar o número do meio. Olha para mim, se eu tenho 7 números, qual que é o número do meio? A quarta casa, o número que estiver na quarta casa. Então eu vou colocar ali em ordem crescente e vou pegar o número correspondente à quarta casa. Tudo bem para você? Tranquilo? Então vamos lá. Quem é que vai estar na primeira casa aí? 8. Ali, ó, coloquei todos, vou colocar agora em ordem crescente, tá bom? Em ordem crescente, ó. 8, 8, 9, 9, 10, 11, 13. E os repetidos coloca? Coloca. Ok? Então, ó, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 13. Eu quero o número que está na quarta casa. Quem está na quarta casa ali? O 9, né? Ó, aqui, ó. O 9. Esse carinha aqui, ó. Ok? Então, o que é a mediana de gols? Número 9. Letra A. Show de bola? Tranquilo? Veja, nessas questões aí, quais são os conceitos que eu estou trabalhando com vocês? O conceito de média, moda e mediana, que em estatística isso é fundamental. Não é nem ali, você sempre vai ter em torno de 2, 3 questões por ano que cobram esses conceitos para vocês dentro da estatística. Vamos para a próxima. 5 atletas que participarão de uma maratona treinam frequentemente. As distâncias percorridas por eles no último treino estão registradas em quilômetro no quadro. Então aí, ó, a distância que cada um percorreu. Primeiro atleta, 42,8 quilômetros. Segundo atleta, 41,6 quilômetros. E assim sucessivamente. Vem a pergunta. Um sexto atleta, que também participará da maratona, pretende realizar um treino percorrendo uma distância igual, ó.
Um sexto atleta vai percorrer a distância. Qual distância? Uma distância igual à média das distâncias percorridas pelos 5 atletas no último treino por eles realizados. Ou seja, o sexto atleta vai percorrer quanto? A média dos 5. Só que veja, para eu descobrir qual que é a distância em quilômetro desse sexto atleta, eu vou ter que calcular a média dos 5. E como que se calcula a média dos 5? Soma os 5 e divide por 5. Simples assim. Não tem o que conversar aqui não. Então, ó, a média vai ser a soma das 5 últimas distâncias desses 5 atletas dividido por 5. Aí agora eu quero que tu pegue a calculadora rapidinho. 42,8 mais 41,6 mais 41,8 mais 43,4 mais 43,4. Dá quanto aí? Soma tudo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 200, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, né? 213, será? Muito bem, muito bem. Estou orgulhoso de mim mesmo, deu certo ali, 213. 213 que divide para 5, dá quanto? Faz a conta para mim. Pode fazer na calculadora sem problema. 213 que divide para 5. Vai dar 42,2, né? 42,6. Ó, 42,6. Letra, acertei a primeira e errei a segunda. Letra C, né? Na letra C ali está 426, mas é 42,6. Letra C, o item correto, que corresponde à média aritmética dos 5 primeiros atletas, que vai aí dar uma margem de limite para o sexto atleta, a distância em quilômetro que o sexto atleta vai percorrer. Show de bola? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos lá para a nossa próxima questão. O presidente de um time de futebol contratou para a temporada de 2016 um atacante e um meio-campista, 2 atletas. Para isso, ele recebeu do departamento de futebol 2 quadros. Olha agora a leitura. O primeiro quadro, esse que tem lá em cima, ó, esse que tem cá em cima. O primeiro quadro contém o número de gols marcados por 3 candidatos a atacantes nas 3 temporadas anteriores. Então, ó, atacante 1, o número de gols na temporada de 2013, na temporada de 2014, na temporada de 2015. Atacante 2, o número de gols na temporada de 2013, na temporada de 2014, na temporada de 2015. É só você analisar os números. O segundo quadro contém o número de assistências que resultaram em gol feita por 2 candidatos a meios-campistas nas 3 temporadas anteriores. Então, por exemplo, o meio-campista 4, a quantidade de assistência dele em 2013, a quantidade de assistência dele em 2014, a quantidade de assistência dele em 2015 que resultou em gols. E assim sucessivamente para o atleta 5. Agora vem a pergunta principal. Pergunta não, informação. Após fazer uma análise das médias de gols de cada atacante e das médias de assistências de cada meio-campista nas últimas 3 temporadas, o presidente contratou o atacante e o meio-campista com a maior média de gols e assistências, respectivamente nas 3 temporadas. Ou seja, o atacante que foi selecionado aqui é o atacante com a maior média. Então eu vou calcular a média do atacante 1, a média do atacante 2, a média do atacante 3 e verificar qual desses 3 atacantes que teve a maior média. E assim sucessivamente. Tranquilo? E a mesma coisa para o meio-campista 4 e o meio-campista 5. Ou seja, eu tenho que pegar o atacante de maior média e o meio-campista de maior média. Só que para isso eu vou ter que calcular 5 médias. Ok? E como é que se calcula a média? Soma e divide por 3, porque são 3 partidas, 3 temporadas. Ok? Vamos lá, ó. Atacante 1, 13 mais 13 mais 24 dividido por 3. Sim? Tranquilo para você isso? Por que 13 mais 13 mais 24? Que é a quantidade de gols que ele marcou na primeira, segunda e terceira temporada. Para a gente calcular a média de gols dele, ok? Ó, 13 mais 13 mais 24 dividido por 3 dá 16,7. Já o atacante 2, 13 mais 16 mais 22 dividido por 3. E já para o atacante 3, 17 mais 11 mais 20 dividido por 3. Ok?
Calculando aí a média de cada atacante, você tem, coloquei logo ali as médias dos 5, mas vamos focar primeiro nos atacantes. O atacante 1, 16,7. Atacante 2, 17. Atacante 3, 16. Qual que é o atacante de maior média? O atacante 2, está com média 17. Sim? Agora vamos para os meios campistas. A média do meio campista 4 é 16 e a média do meio campista 5 é 15,3. Ou seja, se eu for analisar os 3 atacantes, o atacante 2 tem a maior média. Se eu for analisar aqui, os 2 meio campistas, o meio campista 4 tem a maior média. Ou seja, o atacante selecionado é o atacante 2 e o meio campista selecionado é o meio campista 4. Vamos para a pergunta? O atacante e o meio-campista escolhido por este presidente foram, respectivamente, o atacante 2 e o meio-campista 4, letra C de casa. 2E4. Faz sentido para você? Tranquilo? Show de bola? Ok. Letra C de casa. Ok? Podemos ir para a próxima questão? Show de bola? Vamos lá, vamos seguindo. Olha só. Essas questões que nós vamos fazer a partir de agora são questões de progressão aritmética, ok? Se o seu professor ainda talvez não tenha trabalhado esse conteúdo, aproveite esse momento para que a gente possa conversar, para que a gente possa debater e você possa construir esse conceito junto comigo, ok? Vamos lá. No ano de 2011, a população de um determinado município atingiu o número de 23.700 habitantes. De 2011 a 2021, a dinâmica de crescimento populacional atingiu em 2021 a quantidade de 26.400 habitantes. Fixando a mesma taxa de crescimento desses 10 anos, estima-se que o último ano em que a população desse município seja inferior a 30 mil habitantes vai ser em... Veja só, em 2011 você tinha 23.700. Em 2021, você tinha 26.400 habitantes. E durante esses 10 anos, o crescimento, a taxa de crescimento foi igual. Ou seja, de 2011 para 2012, a quantidade de crescimento foi igual a 2012 a 2013, até chegar em 2021. E se essa quantidade continuar, quando que a gente vai ter 30 mil habitantes? Ok? Ou seja, quanto que vai ter 30 mil habitantes? Não, né? Estima-se que o último ano em que a população desse município seja inferior a 30 mil anos vai ser quando? Então, qual que é a ideia dessa questão? É a gente descobrir quanto que cresce por ano e a gente vai aumentando até chegar em 30 mil. O ano em que for inferior a 30 mil é esse ano que vai ser a resposta dessa questão. Sim? Então, vamos lá. Em 2011, eu tinha 23.700 habitantes. Em 2021, 26.400. Então, olha para cá, De 2021, ou de 2011 a 2021, houve um crescimento de quanto? 26.400 menos 23.700, o crescimento foi de 2.700 por ano. Ok? Isso significa dizer que em 2021 eu tinha 26.400 e em 2022 eu vou ter o que eu tinha em 2021 mais 2.700. E depois, mais 2.700 de novo. A ideia é que eu chegue até 30 mil. Veja que a ideia de progressão aritmética está presente nessa questão. Ok? Vamos lá. Então, olha para cá. Um aumento de 2.070, eu falei 2.700, era 270, né? Porque o aumento foi de 2.700 para 10 anos. Se foram 2.700 para 10 anos, por ano eu vou ter 270. Sim? Então vamos lá, olha para cá, 26.400 mais 2.700, 10 anos, lá vai 29.100 em 2031. Veja que eu já somei aí 10 anos direto, porque se cada ano é 270, 10 anos 2.700, ainda não dá para fechar os 30 mil.
Sim? Então, em 2031, 10 anos depois, 2.700. 2.640, 26.400 mais 2.700 vai dar 29.100. Sim? Aí agora veja só. Para eu chegar em 2032, eu somo mais 270. Ó, somando mais 270, eu chego em 29.370. Eu somo mais 270, chego em 29.640. Só que agora preste atenção. Se eu somar mais 270, vai aparecer 29.910. Você concorda comigo que se eu somar mais 270 aí, vai passar de 29.900, ou melhor, vai passar de 30.000? Ó, se 29.910, se eu somar mais 270, ou seja, mais um ano, eu vou passar de 30.000. Eu quero saber qual é o ano que fica inferior a 30.000. Ou seja, em 2034 é o ano inferior a 30.000. Se eu somar mais 270, ou seja, em 2035 vai passar de 30.000. Não me interessa quando ele passa de 30.000, me interessa o ano anterior a 30.000. Ou seja, o ano 2034, letra D de Diego. Show de bola? Tranquilo para você? Então vamos para a nossa próxima questão. Um brinquedo infantil é composto por 10 copos com formato de cilindro circular reto. Sabe-se que os diâmetros da base desses copos formam uma progressão aritmética decrescente, ok? Em que a soma do terceiro termo com o sexto termo é igual a 12,5 centímetros. E a soma dos 6 primeiros termos é igual a 40,5 centímetros. Ok. Nessas condições, a diferença entre o primeiro termo, ou seja, a primeira medida do diâmetro do copo, e o 10º termo, que corresponde ao diâmetro do 10º copo, é igual a quanto? Veja só, eu preciso saber qual que é o diâmetro do primeiro copo e qual que é o diâmetro do sexto copo, do 10º copo, para que eu faça essa diferença. Só que para que eu saiba qual que é o diâmetro do primeiro copo e do 10º copo, eu vou ter que analisar as informações que ele deu lá em cima. Olha a informação importante. Olha a informação importante. Sabe-se que os diâmetros da base desses copos formam uma progressão aritmética decrescente, em que a soma do terceiro termo, com o sexto termo é igual a 12,5. Ou seja, se eu pegar o diâmetro do terceiro copo mais o diâmetro do sexto copo, a soma vai dar 12,5. E se eu pegar a soma dos diâmetros dos 6 primeiros copos, vai dar 40,5. Ou seja, ele deu duas informações. E ele quer saber qual que é a diferença da medida do diâmetro do primeiro copo e do 10º copo. Eu vou agora matematizar essa situação, tá bom? Ó, ali estão os 10 copos. Os diâmetros estão em ordem decrescente. Então, é o copo de maior diâmetro ao copo de menor diâmetro. O que ele quer saber? Ó, ali eu tenho o terceiro copo, ali eu tenho o sexto copo. Então, o terceiro com o sexto, a questão disse que é 2,5, 12,5, ó. A medida do diâmetro do terceiro copo, mais a medida do diâmetro do 16º é 12,5. E a soma, ó, a soma dos 6 primeiros copos é 40,5. Ok? Tranquilo para você? Então, eu vou colocar essas duas informações ali, ó. O A3 mais o A6 é 12,5. E a soma dos 6 primeiros copos, dos diâmetros dos 6 primeiros copos, 40,5. Lembrando, olha, eu vou voltar lá na questão. O que a questão quer saber? Qual é a diferença do primeiro copo para o 10º copo? Claro, o primeiro copo tem um diâmetro maior. O 10º copo, como é em ordem decrescente, tem um diâmetro menor. Então, eu tenho que descobrir o primeiro e o 10º, para fazer a diferença entre os dois. Então, o que eu vou fazer aqui agora é uma conta para descobrir qual que é a medida do primeiro e do 10º para a gente fazer a diferença. Ó, olha só. A3 mais A6 é 12,5 e a soma dos 6 primeiros é 40,5. Sim? Tranquilo para você? Olha aqui agora, ó. Observe que eu tirei A3. Como é uma progressão aritmética, então é fácil você entender que quem é o A3? O A1 mais a razão uma vez, mais a razão outra vez. Então, ó, A3 é A1 mais 2 vezes a razão.
E quem é o A6? O A6 é o A1, mais a razão uma vez, mais a razão outra vez, mais a razão outra vez, mais a razão outra vez. Ou seja, A1 mais 5 vezes a razão é o A6. Somando tudo dá 12,5. Sim? Show de bola? Agora vamos para o S6. O que significa a soma dos 6 primeiros copos? Ó, o primeiro copo é o A1, o segundo copo é o A2, o terceiro copo é o A3. A soma de todos os copos dá 40,5. Só que o seguinte, quem é o A2? É o A1 mais a razão. Quem é o A3? É o A1 mais a razão uma vez, mais a razão outra vez. Substituindo cada A1, A2, A3, A4, A5 por suas respectivas A1s e razões, olha quanto que vai dar. Ó. A1 mais A1 dá 2A1, 2R mais 5R dá 7R. E ó, olha só o que vai acontecer ali, ó. A2 eu troquei por A1 mais R, A3 eu troquei por A1 mais 2R, A4 eu troquei por A1 mais 3R e assim sucessivamente. Sim? Tranquilo? Colocando cada um nos seus devidos lugares, somando cada um com cada um, quantos A1s eu tenho ali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos R's? 1, 2R, 3R, mais outros 3R's. Eu tenho 6 R's, somando todos os R's, olha quanto que fica. Ó. 6A1 mais 15R, igual a 40,5. Olha só o que eu descobri ali. Diego, quem é esse R? Para você que talvez não tenha estudado ainda progressão aritmética. R é a razão. O que é a razão? É o número que eu somo no A1 para chegar no A2. É o número que eu somo no A2 para chegar no A3. É o número que eu somo no A3 para chegar no A4. Ou seja, se eu sei quem é o meu A1 e eu sei quem é a razão, eu chego no meu A10. Sim? Se eu sei quem é o A1 e eu sei quem é o A10, faço a diferença e respondo essa questão. Ou seja, eu preciso descobrir ali quem é o meu A1 e quem é a minha razão. Eu acho que você já deve ter entendido, aquilo dali é um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Ok? Para a gente resolver esse sistema de equação, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 3. Por que eu vou multiplicar por menos 3? Porque quando eu multiplicar a primeira linha por menos 3, o A1, que agora tem um 2 na frente, vai ficar menos 6. Ó, multiplicar tudo por menos 3. 2A1 vezes menos 3, 7R vezes menos 3, 12,5 vezes menos 3, olha quanto que dá, vai dessa linha vermelha aí do lado. 6A1 menos 21R menos 37,5. Agora de baixo, ó, 6A1 mais 15R igual a 40,5. Agora, para você que é aluno do primeiro ano de ensino médio, você consegue entender que é só você usar o método da adição. Somar quem está na primeira linha com quem está na segunda. Olha só o que vai fazer ali, ó. Corta o 6A1 positivo com 6A1 negativo, vai ficar 15R menos 21R, que dá menos 6R. E menos 37,5 somando com 40,5 vai dar 3. Ou seja, menos 6R igual a 3, então a minha razão é quanto, Diego? Menos 0,5. E veja, a razão, ela deu negativa. E tem que dar negativa, né? Por que tem que dar negativa? Porque antes o primeiro copo ele é mais largo. Quando eu somo a razão, já que ele é negativo, o segundo copo vai ser uma largura menor. E o terceiro copo, uma largura menor, já que os diâmetros estão em ordem decrescente. Ok? Tranquilo eu descobrir quem é o meu A1, o meu menos 0,5? Show de bola? Agora olha só. O meu objetivo agora é descobrir quem é o meu A1. Sim? Porque o meu objetivo ali na frente era descobrir o A1 e o R. O R eu já descobri. Agora eu pego esse R e substituo em uma das equações que está ali e descubro quem é o meu A1. A equação que eu vou escolher é essa daí, ó. 6A1 mais 15R igual a 40,5. No lugar de R coloco menos 0,5, olha como que fica. Ó, 6A1 mais 15 vezes menos 0,5, multiplico, vai ficar 6A1 menos 7,5 igual a 40,5. Ó, 6A1, o meu objetivo é achar 1, então coloca todos os números para o outro lado. 40,5 mais 7,5 vai dar 48, né? Então vai ficar 6A1 igual a 48. A1 é 48 sobre 6, que dá 8. Então veja só, olha só o que a gente acabou de perceber. Que o primeiro copo vai ter um diâmetro de 8 centímetros.
Quando eu somar a razão, que é menos 0,5, eu descubro o diâmetro do segundo copo. Veja, se é menos 0,5 e o diâmetro do primeiro copo é 8, o segundo copo vai ser 7,5. E o terceiro copo? 7, porque é menos 0,5. E o quarto copo? 6,5. E assim sucessivamente, até chegar no décimo copo. Ó, olha para cá, ó. Presta atenção, aí agora, ó. O A1 é 8. A razão é menos 0,5. Ó, olha para cá, olha para cá. Eu vou pegar o A1 e vou subtrair o A10, porque é o copo 1 menos o copo 10. O copo 1 é o A1, que a gente sabe que é 8. O copo 10 é o A1 mais 9 vezes a razão, ou seja, o 8 mais 9 vezes 0,5. Só que observe que aqui eu tenho A1 positivo e A1 negativo, eles se eliminam. Sim? Então eu só preciso calcular isso aqui agora, ó. Menos 9 vezes R, que vai dar a medida, a diferença do copo 1 com o copo 10. Ó, A1 menos A1 vai dar 0, menos 9R. Menos 9R é menos 9 vezes menos 0,5. Menos por menos vai dar mais, 9 vezes 0,5, 4,5. Ou seja, a medida do diâmetro do primeiro copo menos a medida do diâmetro do décimo copo é 4,5 centímetros, letra B de bola. Ok? Essa questão de todas foi uma das mais difíceis. Então volta lá de novo essa minha gravação, assiste mais uma vez agora para você conseguir entender e compreender melhor a questão. Tudo bem? Vamos lá, próxima questão, ó, letra B aí. Vamos para a nossa próxima questão. Essa é legal. Uma confeitaria ou uma confeiteira pretende divulgar em um site de internet os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará seu gasto com a divulgação. Por isso, ela pediu que lhe enviassem dados sobre o número de acessos aos sites nas últimas 5 semanas e recebeu o gráfico a seguir. Então, por exemplo, ó, na primeira semana, 152 acessos. Na segunda semana, 154. Na terceira semana, 156. E assim sucessivamente. Observe que de uma semana para outra está aumentando quanto ali? Está aumentando 2, né? Até ali, até a quinta semana, eu tenho um crescimento de 2 acessos por semana. A confeiteira acredita que, olha a informação útil, se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas, ou seja, se para a sexta semana eu aumentar 2 e na sétima semana aumentar mais 2, porque vai manter a mesma quantidade, o mesmo crescimento semanal, e tu está percebendo que está indo de 2 em 2. Olha agora a pergunta da questão. O número de acessos que a confeiteira acredita ser suficiente para que a divulgação do site valha a pena é de quanto? Ó, a confeiteira acredita que se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas, ao final desse período valerá a pena investir na divulgação. Então eu vou avaliar agora o crescimento das próximas 5 semanas. O número de acessos que a confeiteira acredita ser suficiente, ou seja, qual é a quantidade de acessos que ela vai encontrar 5 semanas depois dessa que está aí. Porque ela precisa que essa quantidade de acessos continue crescendo e continue crescendo de 2 em 2. E se continuar crescendo de 2 em 2, na 10ª semana tem que estar quanto? Aí agora é uma questão que um aluno do ensino fundamental ele consegue dar conta de responder. Ok? Então vamos lá, ó. Olha só. Olha a progressão aritmética. Eu tenho as 5 primeiras semanas e as 5 últimas. A minha projeção, de acordo com a questão, é que só vai valer a pena se esse crescimento continuar acontecendo. Tá bom? Então está aumentando de 2 em 2. Então na sexta semana vai ser quanto? Ó, na quinta semana é 160. Se está aumentando de 2 em 2, na sexta semana tem que ser 162. E na sétima semana? 164. E na oitava? 166. E na nona? 168. E na 10ª, 170. Ou seja, para que esse crescimento seja constante, como já era previsto nas 5 primeiras semanas para as 5 últimas, na 10ª semana ela vai ter que ter quantos acessos? 170. Letra B de bola. Ok? Tranquilo? Letra B de bola, ó. Show de bola?
Tranquilinho para você? Leitura e análise de gráficos de progressão geométrica. Uma questão altamente fácil para você que está aí no primeiro ano de ensino médio. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão. Ó, um supermercado pretende fazer a promoção de um determinado produto colocando uma pilha de latas desse produto, de modo que cada linha tenha menos uma lata do que a linha anterior. Ok. No local onde será colocada a pilha de latas, há disponibilidade de 2 metros para a altura dessa pilha. Ok. A pilha termina com apenas uma lata, como mostra a figura, e cada lata tem 10 centímetros de altura. A pergunta é, o número de latas que serão utilizadas para construir essa pilha vai ser de quanto? Veja, eu tenho 2 metros de altura da parede, e cada lata tem 10 centímetros de altura. E eu vou ter uma quantidade de latas na base. A quantidade de latas na base superior é uma a menos, outra a menos, de modo que você vai terminar do jeito que você está vendo aí nesse desenho. A pergunta é, quantas latas eu vou poder empilhar nesse processo todo? Olha para mim. A primeira coisa que a gente precisa descobrir é quantas fileiras eu vou ter. E depois eu vejo quantas latas eu vou poder colocar em cada fileira, de modo que eu termine em uma única lata no topo. Sim? Quantos metros eu tenho de altura? 2 metros. Cada lata tem quantos centímetros de altura? 10 centímetros. Então eu preciso saber quantas fileiras eu consigo colocar. Basta fazer qual conta? 2 metros dividido para 10 centímetros, ou seja, 200 centímetros dividido para 10. Para eu saber quantas fileiras eu vou ter, né? Porque se eu souber quantas fileiras eu vou ter, eu descubro automaticamente logo em seguida quantas latas eu vou poder colocar em cada fileira. Lembrando que a fileira do topo tem que ser 1, na fileira segunda eu tenho que ter 2, na fileira 3 eu tenho que ter 3, aí eu vou descobrir. Por isso que importa descobrir quantas fileiras eu vou ter. Sim? Ó, 2 metros para latas com 10 centímetros de altura. 200 centímetros para latas com 10 centímetros de altura. Sim? 200 que divide para 10, 20 pilhas. Ou seja, eu vou ter 20 fileiras de latas. Lembrando que na fileira superior eu vou ter que ter uma lata. Na próxima fileira, 2 latas. Na próxima fileira, 3 latas. E no final eu vou somar todas, dentro dessas 20 pilhas, eu vou somar tudo. Ó, olha para mim. Não é fatorial isso? Não. Não é fatorial. Fatorial seria se fosse 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, até vezes 20. Aqui no caso é o contrário, não é multiplicação, é soma. Ok? Então, ó, na primeira fileira eu vou ter uma, na segunda fileira eu vou ter, na primeira fileira de baixo para cima, tá bom? De baixo para cima não, de cima para baixo. Uma lata, 2 latas, 3 latas, como eu vou ter 20 fileiras, então eu vou ter 20 latas lá no final. Sim? A pergunta é, quanto que dá essa soma aí, né? 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, até mais 20. Vai dar muito, né? Posso ensinar uma forma bem fácil de você fazer essa conta aí, de cabeça? E diz até que a história da matemática teve um cara lá que conseguiu somar os 100 primeiros números bem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 100. Ele fez uma conta bem rápida e conseguiu somar esses 100 números de modo bem prático. E eu vou usar a mesma estratégia dele. Pegue o 1 lá no topo e pegue o número do topo aqui. Porque a minha ideia é somar tudo, sim? Eu tenho 1 aqui no topo. Eu tenho quanto aqui no topo? 20, né? 1 mais 20. 21. Quanto que eu tenho aqui? Na segunda casa? 2. E na penúltima fileira? 19. 2 mais 19? 21. Usando a mesma lógica, aqui eu tenho 3, aqui eu vou ter 18, né? 3 com 18? 21. Ou seja, se eu pegar os extremos, somados vão dar 20 e 21. Quantos extremos eu tenho? Quantos pares eu tenho para formar a soma? 10. Então é 10 quantidades de 21. Sim? 10 quantidades de 21 é 210. Porque é 21 vezes 10, 210 latas. Sim? É uma forma fácil de você fazer essa conta. Tranquilo? Ou seja, quantas latas eu vou precisar aí?
para fazer empilhar essas 20 pilhas de lata, cada pilha com ordem crescente, 1, 2, 3, 210 latas. Sim? Tranquilo? Show de bola. Letra E de escola. Ok? Aí agora vamos para a nossa última questão. No sistema de amortização constante, um dos mais utilizados em financiamento de imóveis, as prestações decrescem em progressão aritmética. Em um financiamento pelo SAC, em 120 prestações mensais, a 25ª prestação é de 3.920 e a 42ª prestação é de 3.580. Ok? Show de bola. Então, ó, eu tenho a 25ª prestação, que é de 3.920, e a 42ª prestação, que é de 3.580. Tudo bem? A pergunta é, qual é o valor da primeira prestação? Essa é um pouquinho difícil de você pensar, né? Eu sei que ela é uma progressão aritmética, ou seja, ela diminui de modo constante. A 25ª é esse valor e a 42ª esse valor. Qual que é a primeira? Aí eu vou usar essa seguinte informação, ó. A 25ª prestação é 3.920. A 25ª prestação é 3.920. Ou seja, olha para aqui. O que significa a 25ª prestação? Significa que é a primeira prestação mais 24 valores que eu vou somar. Que é o que eu vou somar 24 parcelas da razão. Ok? Porque ó, da primeira parcela para a segunda eu desconto o valor. Da segunda para a terceira eu desconto esse mesmo valor. Da terceira para a quarta eu desconto esse mesmo valor. E assim sucessivamente. Então, a 25ª prestação é a primeira prestação mais 24 parcelas desse valor que eu vou descontar. Vai dar 3.920. Pensando do mesmo jeito com a 42ª parcela, ó, a 42ª parcela é o A1, a primeira parcela, mais 41 parcelas descontadas. Sim? Que vai dar 3.580. Montando o sistema aí, ó, montando o sistemazinho, preste atenção aí agora, ó. Eu vou montar um sistema de equação do primeiro grau. Vou subtrair a de cima menos a de baixo, ou a de baixo menos a de cima. Veja que o A1 vai desaparecer. Vai ficar, ó, 41 menos 24R, 17R. 3.920 menos 3.580 vai dar 340. Fazendo essa divisão bonitinho, você descobre que a razão é de menos 20. Ou seja, a primeira parcela vai ser, por exemplo, R$4.000, por exemplo. A segunda parcela vai ser 4.000 menos os R$20. E assim sucessivamente. Ok? Tranquilo? Ó, a razão é menos 20. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher essa equação lá em cima, ó. Você poderia escolher qualquer uma dessas duas, mas eu vou escolher a do lado de cima. A1 mais 24R igual a 3.920. R é menos 20. Então, no lugar de R, eu vou colocar menos 20. Veja que se eu colocar números para um lado e letras para o outro, eu descubro o meu A1, que é a primeira parcela. Faz sentido? 24 vezes menos 20, menos 480. Pega esse menos 480 e passa para outro membro. A1 é 3.920 mais 480. A1 é 4.400. Ou seja, a primeira parcela desse financiamento é letra E, 4.440. Ok? Tranquilo para você? Show de bola? Muito bem. Com isso, eu finalizo a minha aula. Espero que você tenha acertado o maior número de questões possíveis. Fica com Deus, um grande abraço e até nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.